Se você tem mais de 65 anos, ou cuida de pais, avós ou alguém querido nessa faixa de idade, tem algo muito importante que você precisa saber. Algo que pode mudar a forma como você vê um hábito que até hoje foi considerado essencial para manter a higiene e a saúde. Mas e se eu te dissesse que esse hábito tão comum pode, na verdade, estar prejudicando silenciosamente a saúde dos idosos todos os dias? Pois é, estou falando do banho. Pode até parecer estranho ouvir isso. Afinal, desde pequenos, aprendemos que manter o corpo limpo é o mesmo que manter o corpo saudável. Só que, depois de mais de 40 anos cuidando de pacientes idosos como médico, o que vi na prática me levou a repensar essa ideia. Descobri uma verdade que muita gente prefere ignorar. Mas ignorá-la pode custar caro. Eu mesmo já acompanhei vários casos de idosos que desmaiaram, tiveram crises de pressão ou até problemas cardíacos por causa de seus hábitos de banho. E a cada inverno vejo com frequência situações tristes. Senhores e senhoras que desabam no banheiro achando que estavam apenas cuidando da higiene, quando na verdade estavam se expondo a riscos sérios. Por isso, se você já passou dos 65, ou tem um pai, uma mãe, ou alguém querido que insiste em tomar banho todos os dias, eu peço, fique comigo até o final deste vídeo. O que vou compartilhar aqui pode salvar vidas, talvez até a sua. Mas antes de continuar, me faz um favor, clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo para quem mais precisa, com dicas que realmente fazem diferença na vida de quem já passou dos 60. Agora sim, vamos às 5 verdades impactantes sobre o banho depois dos 65 anos. Verdades que quase ninguém comenta, mas que todo idoso deveria conhecer. Número 1. Banhos quentes podem ser perigosos para o seu coração. Você já parou para pensar no que acontece dentro do seu corpo quando entra num banho bem quente? Muita gente nem imagina, mas o calor da água faz com que os vasos sanguíneos se dilatem rapidamente. Na medicina, chamamos isso de vasodilatação. O problema é que quando isso acontece, a pressão arterial pode cair de forma súbita. Em pessoas mais jovens, isso pode causar só uma leve tontura. Mas em quem já passou dos 55, especialmente quem tem pressão alta, problemas cardíacos ou má circulação, essa queda pode ser muito perigosa. Nunca me esqueço do seu Antônio, um senhor muito querido de 90 anos. Ele sempre dizia com orgulho: "Doutor, eu tomo banho quente todo dia desde a adolescência. É por isso que sou forte até hoje." E, de fato, ele parecia bem. Até que numa manhã fria de inverno, desmaiou no banheiro após um banho quente. Teve um infarto ali mesmo. A sorte foi que a filha dele tinha ido visitá-lo naquela hora e conseguiu socorrê-lo a tempo. Ele foi parar na UTI e desde então nunca mais pôde tomar banho sozinho. O que pouca gente sabe é que depois dos 65 anos, o nosso sistema nervoso, aquele que controla a pressão, os batimentos do coração e a temperatura do corpo, já não responde tão rápido a mudanças bruscas. Sair da água quente e encarar o ar frio do banheiro pode causar algo chamado hipotensão ortostática, uma queda perigosa na pressão, que pode provocar tontura, desmaio ou até algo mais grave. Com base em muitos anos de observação clínica, posso afirmar: quando uma pessoa com mais de 65 anos toma banho em água acima de 41 graus por mais de 15 minutos, o esforço para o coração aumenta de 21% a 30%. É como se estivesse fazendo uma caminhada leve, só que dentro de um espaço fechado, escorregadio e com risco de quedas. Então, o que você pode fazer para se proteger? Aqui vão algumas orientações simples e seguras. Ajuste a temperatura da água. Mantenha entre 38 e 40 graus. Use o dorso da mão ou o pulso para testar. Deve parecer quente, mas sem queimar. Evite banhos longos. 10 minutos já são suficientes para uma boa higiene, sem sobrecarregar o coração. Beba água antes e depois do banho. Isso ajuda a evitar quedas de pressão. Idosos tendem a se desidratar com mais facilidade. Sente-se durante o banho. Use uma cadeira de banho firme e segura. Ficar sentado reduz o risco de escorregões e facilita a recuperação caso você se sinta tonto. Evite tomar banho sozinho. Se você tem mais de 80 anos, avise alguém da casa antes de ir para o chuveiro.
ou considere instalar um alarme no banheiro. Essas medidas podem até parecer trabalhosas no início, mas acredite, elas podem evitar uma emergência médica. Número 2. O banho diário pode prejudicar seriamente a pele dos idosos. Eu entendo muito bem. Todos nós gostamos daquela sensação gostosa de estar limpos, frescos, mas existe algo que quase ninguém fala. À medida que envelhecemos, a nossa pele se torna muito mais sensível e frágil. E o hábito de tomar banho todos os dias, especialmente com água quente e muito sabão, pode acelerar o envelhecimento, o ressecamento e até causar danos sérios à pele. Com o passar dos anos, a capacidade da nossa pele de produzir óleos naturais e lipídios vai diminuindo. Depois dos 65 anos, o corpo produz metade da hidratação natural que produzia aos 20. Isso deixa a pele mais vulnerável à descamação, coceira, rachaduras e infecções, mesmo que a pessoa nunca tenha tido problemas de pele antes. E quando você toma banho quente todos os dias, acaba retirando o pouco de proteção que ainda resta. Vou te contar o caso da dona Sara, uma paciente de 78 anos. Ela chegou ao consultório se queixando de uma coceira intensa que a impedia de dormir. A pele dela estava avermelhada e irritada nos braços, nas costas e nas pernas. Perguntei sobre seus hábitos de banho e ela respondeu com sinceridade: "Doutor, eu sou muito higiênica, me esfrego da cabeça aos pés todos os dias." Depois de alguns exames, descobrimos que a pele dela estava tão seca e rachada que já tinha pequenas fissuras, e isso abria caminho para infecções. A lavagem excessiva havia removido completamente a barreira natural da pele. Quando mostramos a análise no microscópio, ela ficou chocada. "Eu fiz isso comigo mesma só tentando me manter limpa?" Infelizmente, sim. Em um estudo que conduzi junto com um grupo de dermatologistas, observamos que idosos que usavam sabão mais de 4 vezes por semana tinham 60% mais chances de desenvolver pele clinicamente seca. E isso é sério. A pele seca não é só desconfortável. Ela pode rachar, infeccionar e levar a internações. Já tratei pacientes que começaram com uma simples coceira e terminaram no hospital. Agora deixa eu compartilhar com você as orientações práticas que desenvolvi ao longo de anos de atendimento a pacientes mais velhos. Métodos pensados especialmente para proteger a pele que envelhece. 1. Diminua a frequência dos banhos. Sim, isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas a recomendação é clara: 3 vezes por semana é o ideal. Sua pele precisa de tempo para se recuperar, para reconstruir sua camada protetora. À medida que envelhecemos, as glândulas da pele produzem menos óleo. Se você esfrega todo dia, está retirando ainda mais dessa proteção natural. 2. Não use sabão no corpo inteiro. Você não precisa ensaboar dos pés à cabeça todos os dias. Foque nas regiões essenciais: axilas, virilha e pés. São essas áreas que acumulam mais suor e bactérias. O resto do corpo pode ser limpo suavemente com água morna ou um pano úmido. Menos sabão, menos agressão à pele. Escolha o sabonete certo. Isso faz toda a diferença. A pele tem um pH naturalmente ácido, entre 5,5 e 6,0, que ajuda a manter a barreira protetora. Evite sabonetes com álcool ou muito perfumados. Prefira os que respeitam o pH da pele. Eles limpam sem agredir e preservam a proteção que você tanto precisa. 4. A regra dos 3 minutos de ouro. Assim que terminar o banho, aplique o hidratante nos primeiros 3 minutos. Esse é o momento ideal. A pele ainda está úmida, o que facilita a absorção da hidratação. Se esperar muito, a água evapora e a pele fica ainda mais seca. Seque-se com toques suaves de toalha, sem esfregar. Use hidratantes com ingredientes potentes. Não é qualquer creme que serve. Procure por produtos com ceramidas e ácido hialurônico. As ceramidas funcionam como tijolinhos na parede da sua pele, ajudam a reter a umidade e impedem a entrada de irritações. Já o ácido hialurônico age como uma esponja, atraindo e mantendo a água na pele. Juntos, eles formam uma dupla poderosa contra a secura, a coceira e aquela sensação de pele repuxada que muitos idosos sentem depois do banho. Número 3. Queda no banho.
O banheiro deveria ser um lugar de limpeza, tranquilidade, um momento para cuidar de si. Mas, para muitos idosos, ele se transforma em uma zona de alto risco. As quedas nesse ambiente são hoje uma das principais causas de lesões sérias entre pessoas com mais de 60 anos. E eu não falo só com base em estatísticas, falo pela minha experiência direta. Vi isso acontecer diversas vezes ao longo dos anos. Casos que me marcaram profundamente. No último inverno, por exemplo, atendi o seu Francisco, de 88 anos. Um homem ativo, lúcido, que ainda fazia caminhadas leves todo dia. Numa manhã comum, ele escorregou ao sair da banheira. Foi só um segundo de desequilíbrio, mas as consequências foram imensas. Fraturou o quadril, precisou passar por cirurgia e, mesmo com a operação bem-sucedida, nunca mais voltou ao que era antes. Perdeu a mobilidade e a autonomia e acabou tendo que se mudar para uma casa de cuidados. A queda não quebrou apenas um osso, quebrou sua rotina, sua confiança e sua liberdade. E, infelizmente, esse tipo de história é mais comum do que parece. Aqui vai um dado preocupante. 38% das quedas em idosos ocorrem durante ou logo após o banho. E o mais grave: uma pesquisa do Hospital Severe revelou que idosos com mais de 80 anos que sofrem uma fratura de quadril têm uma taxa de mortalidade de 25% no período de um ano. Isso mesmo, 1 em cada 4. Por que essas quedas são tão perigosas? Aqui estão os 3 motivos principais. Piso escorregadio. A água misturada com sabão cria uma superfície invisível, mas extremamente lisa. Mesmo com atenção, é fácil escorregar. 2. Queda súbita de pressão arterial. Ao sair de um banho quente, é comum a pressão cair rapidamente. Esse efeito pode causar tontura, fraqueza nas pernas e até desmaios. Perda de coordenação. E iluminação fraca. Com a idade, o equilíbrio e os reflexos ficam mais lentos. Somado à luz fraca e um ambiente molhado, o risco se multiplica. Mas a boa notícia é que dá para prevenir. Com pequenas atitudes, você pode reduzir drasticamente esses riscos. Instale tapetes antiderrapantes tanto dentro do box ou banheira quanto no chão do banheiro. Estudos mostram que esse simples gesto pode reduzir o risco de quedas em mais de 90%. Movimente-se devagar. Ao terminar o banho, não se apresse. Dê tempo ao seu corpo para se adaptar, principalmente se estiver em um ambiente quente. Sentiu tontura? Sente-se e espere. Sua segurança vale mais do que qualquer pressa. Peça ajuda. Se você tem mais de 80 anos ou mora sozinho, não hesite em pedir apoio. Às vezes, uma mão estendida na hora certa evita um acidente que muda toda uma vida. Lembre-se, uma simples medida de prevenção hoje pode proteger sua liberdade amanhã. Número 4. Seu corpo já não regula a temperatura como antes. À medida que envelhecemos, algo silencioso acontece no nosso corpo. A capacidade natural de manter uma temperatura estável diminui. Estudos mostram que pessoas com mais de 80 anos têm até 40% menos capacidade de se adaptar a mudanças de temperatura em comparação com adultos mais jovens. E isso se torna ainda mais arriscado depois de um banho quente. Quero compartilhar uma história real e um tanto angustiante. Em janeiro passado, fui chamado para avaliar o caso da dona Leonor, uma senhora de 92 anos. Naquela noite fria, ela tomou um banho morno e demorado antes de dormir. Mas não se secou direito e foi se sentar em um cômodo um pouco mais gelado da casa. Menos de uma hora depois, sua temperatura corporal caiu para 34,5 graus Celsius, um quadro claro de hipotermia. Ela precisou ser levada às pressas ao hospital. Infelizmente, situações como essa não são raras. E é por isso que precisamos conversar sobre um ponto muitas vezes esquecido: o controle seguro da temperatura após o banho. A seguir, compartilho algumas dicas simples, mas que podem ser verdadeiramente salvadoras. Aqueça o banheiro antes de entrar. Esse gesto simples pode evitar o choque térmico que acontece quando saímos de um ambiente quentinho e entramos em um banheiro frio. Principalmente se você tem má circulação ou algum problema cardíaco,
Essa transição de temperatura pode causar uma queda brusca de pressão. Um banheiro aquecido não só traz conforto, mas protege seu coração e seu sistema nervoso. Seque-se imediatamente com uma toalha morna. Pode parecer detalhe, mas não é. Qualquer umidade que fica na pele começa a evaporar e, nesse processo, retira calor do seu corpo. É como o suor, que esfria a pele ao evaporar. No inverno, esse resfriamento pode causar calafrios ou até episódios perigosos de hipotermia. Uma toalha macia e morna ajuda muito a preservar o calor. Vista roupas quentes logo após o banho. Não espere sentir frio. Vista-se imediatamente roupas de manga longa, meias quentinhas, um roupão confortável. E não se esqueça do cabelo. Mesmo que pareça inofensivo, o cabelo molhado rouba calor do couro cabeludo e resfria o corpo todo. Já vi muitos idosos acordarem com dor de garganta no dia seguinte só por deixarem os cabelos úmidos após o banho. Beba algo quente, simples e eficaz. Uma xícara de chá morno, leite com canela ou água com limão pode ajudar a reacender o calor interno do corpo. É reconfortante, melhora a circulação e ajuda o sangue a chegar até as extremidades, como mãos e pés, que costumam esfriar mais rápido. Número 5. O horário do banho faz toda a diferença no inverno. Essa dica é simples, mas pode ter um impacto enorme na sua segurança, especialmente nos meses mais frios do ano. No inverno, ajuste o horário do seu banho. O melhor momento para tomar banho é entre 14 e 16 horas, quando o dia costuma estar mais aquecido naturalmente. Esse intervalo reduz o contraste entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente, tornando a recuperação pós-banho muito mais segura e suave. Banhos matinais, por mais revigorantes que pareçam, podem ser um verdadeiro choque para o corpo envelhecido. Logo cedo, a temperatura corporal ainda está se ajustando, a circulação está mais lenta e o ambiente costuma estar mais frio. Já os banhos noturnos, especialmente se forem demorados, aumentam o risco de quedas de temperatura e desconfortos, principalmente se você for dormir com o cabelo ainda úmido ou se o quarto estiver frio. A janela da tarde, entre 2 e 4, é o ponto ideal. Seu corpo está mais aquecido, a circulação está melhor e a chance de hipotermia ou queda de pressão é bem menor. Pequenos ajustes assim, feitos com carinho e atenção, podem trazer grandes benefícios para a sua saúde e bem-estar. Se este conteúdo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal Saúde e Vigor e deixar o seu like. Ative as notificações para receber mais dicas práticas e científicas sobre envelhecimento saudável. Com o conhecimento certo e pequenas mudanças diárias, você pode viver 10 anos mais jovem e 20 anos mais feliz. Muito obrigado por assistir. Mantenha-se seguro, mantenha-se aquecido e cuide com carinho da linda pele em que você vive. Afinal, envelhecer bem é se tornar mais sábio. Saúde e vigor para curar qualquer dor.